Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo novamente nesta casa, pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, para que a nossa irmã que vai fazer uso da palavra possa ser bem intuída, e com certeza o será, e que nós outros possamos assim aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Tá. Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, e é muito importante a gente aproveitar esses momentos que a gente se desliga, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, e vem, e eu costumo dizer que é um investimento, né, que todos nós estamos fazendo ao estudar a doutrina espírita, ao vir ao centro, né? É um investimento no que é mais importante, porque a gente está cuidando do nosso ser, né? Do nosso espírito, que é imortal e que nós, né, vamos conviver com ele eternamente. Então é importante quando a gente aproveita esses momentos para a gente estudar, né? E aí eu na verdade, fiz essa palestra no domingo retrasado, fiz um pedacinho com ela aqui, dividindo tempo com a Terezinha no domingo. E hoje quis trazer para a gente aumentar um pouquinho o nosso entendimento e falar um pouquinho sobre ponto de vista, né? Porque nós estamos vivenciando uma época em que enfrentamos, né? Assim, estamos sendo testemunhas oculares de dificuldades, né, para respeitar o ponto de vista do outro, né? A gente está vivendo um tempo de muitas polaridades e muitas confusões aí, e a gente precisa entender e respeitar também o ponto de vista, né? Porque nós somos espíritos diferentes, temos diferentes níveis de compreensão, de entendimento. Então é claro que cada um vai, né, ter a sua forma de pensar. Mas o que a gente precisa ter, e isso é muito saudável, é respeitar o ponto de vista, né, do semelhante. Você pode não concordar, mas pelo menos o respeito. E a gente não anda vendo muito isso aí, né? E a doutrina, ela traz uma outra visão para a gente. Vamos falar um pouquinho disso aqui. E eu vou começar com uma reflexão, uma mensagem que eu recebi aqui de uma amiga, que vai falar sobre isso, o ponto de vista. Vamos começar com ela e depois a gente vai desenvolvendo aqui nas obras básicas. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai. E meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final escreveu: foi um ano muito mau. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente, me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela.
Ao final ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Se refletirmos, eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista diferentes. Se refletirmos que poderia ter acontecido algo mais, estaremos verdadeiramente agradecidos ao Senhor. Não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas sim o agradecimento que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer. Você escolhe como escrever a sua história. Olha que mensagem, eu achei tão legal quando eu li. Eu falei, gente, isso é muito bom, porque eram os mesmos acontecimentos, com pontos de vista completamente diferentes, né? E isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? Quem de nós já passou ou está passando por dificuldades, por dores, por aflições? E muitas vezes, a gente com um olhar restrito, a gente sofre muito. A gente não trabalha a resignação. A gente não aceita aquele aprendizado que aquela situação está trazendo para cada um de nós, né? É uma grande dificuldade, porque você vê, ele achou que o ano foi péssimo. E ela, com outro olhar, com outro ponto de vista, ressignificando todos aqueles acontecimentos, viu só o lado bom, né? E nós precisamos aprender isso. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos traz recursos maravilhosos para que a gente possa compreender isso, né? Sendo espíritos diferentes, né, como eu já disse, nossos pontos de vista também serão. É muito importante, necessário, saudável mesmo, para vivermos em sociedade, respeitar essas diferenças. É desafiador, pois temos que trabalhar o nosso orgulho, né? Por que é um desafio? Porque é um desafio mesmo. Por quê? Quando nós temos uma opinião, uma crença, uma forma de ver a respeito de uma coisa, muitas vezes a gente defende aquilo com unhas e dentes, e qualquer pessoa que venha falar o contrário, a gente já ataca, a gente já responde com raiva, com ira, né? E a gente tem que aprender a respeitar. Né? Não concordo, mas respeito a gente tem que ter. Mas é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Orgulho, né? O nosso amor próprio, que é sempre ter razão. A gente sempre quer fazer que a nossa maneira, a gente acha que a nossa maneira é a correta de ver, que não há outra forma de ver as coisas. Eu vi uma figura, uma vez que eu achei bem interessante, o número 6, assim, escrito no chão, né? E uma pessoa de um lado e a pessoa de outro. De um lado, a pessoa estava vendo 6. De outra, a pessoa viu o número 9. Né? Os dois estavam certos, né? Porque um estava vendo 6 e o outro estava vendo 9. Então, não tem por que essa disputa que, às vezes, a gente entra para fazer com que a nossa ideia prevaleça. A gente tem que ouvir também outras opiniões, a gente tem que estar aberto a tudo isso, né? E muitas vezes a gente sofre muito porque a gente se entrega, principalmente estando aqui encarnados na matéria, a gente se entrega a uma ilusão, quando a gente vem para cá, que a gente vai ser feliz, absolutamente feliz. E aí, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, está lá no livro 4º, né, que fala das esperanças e consolações. Aliás, esse livro, como toda a doutrina, é muito importante, né, de ser estudado, porque ele está dividido em penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Né? Então, traz muitos assuntos. E aí, na questão 920, Kardec pergunta o seguinte, está no item que fala da felicidade e infelicidades relativas. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Ou seja, né, aquela coisa boa, ninguém tem problema, né, aquela felicidade, assim, aquela coisa que a gente gosta de se iludir, a gente se ilude, se agarra a isso. Olha a resposta dos espíritos. Não. Pois a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Né? A doutrina espírita, ela nos coloca num contexto muito interessante, porque a gente entende que nós somos espíritos ainda imperfeitos, com muito potencial para nos tornarmos perfeitos. Nós somos perfectíveis.
né? E essa perfeição depende do quê? Dos outros? Não. Ela depende da gente. É uma propriedade nossa, é uma responsabilidade nossa, a gente progredir pela gente mesmo, né? E estamos num plano de provas e expiações, né? É uma escola abençoada, própria para a nossa condição, mas é um planeta ainda também inferior, onde o mal prevalece. Porque se a gente olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, nós ainda temos muito mais orgulho, muito mais vaidade, muito mais egoísmo, né? Nós temos muita proximidade ainda dessas imperfeições do que o nosso destino final, que é ser perfeito, né? Então, a gente, nessa vida que a gente vem, o objetivo da encarnação é esse, é a gente se melhorar, é a gente crescer, é a gente se aprimorar. Não ficar achando que vai ser feliz, que não vai ter problema. Não aqui. E não ainda na condição que nós estamos, né? E aí tem a 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, né? E olha essa pergunta. A gente acha assim, né, que o homem vai ser feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas nós fazemos parte do quê? Nós somos parte da humanidade. Se a gente quer uma humanidade transformada e nós fazemos parte dessa humanidade, o que tem que acontecer? Exatamente. É o progresso e o trabalho íntimo, é o trabalho individual. Porque a humanidade só vai estar transformada quando a gente começar a se transformar. E aí, cada um nesse trabalho, o resultado vai ser uma humanidade melhor. Né? Mas, às vezes, a gente quer muito que a humanidade seja transformada. Eu queria que isso aqui fosse um mundo melhor. Eu queria que as coisas fossem diferentes. E aí, a doutrina nos chama a reflexão para isso. Mas será que eu estou agindo de uma forma diferente? Será que eu estou promovendo em mim a mudança que eu quero ver no mundo? Nos nossos pequenos atos, no nosso cotidiano. Às vezes a gente fala da corrupção, mas será que a gente também no nosso dia a dia não comete pequenas corrupções? É uma coisa para a gente se pensar, porque a gente vê muito no outro, a gente julga, só que quando a gente se vê, quando a gente se avalia, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas é necessário a gente fazer essa reflexão, que é muito importante. Será que eu gostaria de fazer, que alguém fizesse comigo o que eu estou fazendo com o meu próximo? E aí entra uma gama de coisas, né? Através do meu pensamento, através do meu julgamento. Como a gente tem facilidade para opinar e para julgar a vida do próximo. A gente sabe tudo o que o outro tem que fazer. Tudo. Fulano devia fazer assim, fulano devia deixar de fazer assim. Mas, quando a gente se volta para dentro, tem uma grande dificuldade. Porque a gente não consegue, às vezes, se ver como realmente nós somos, né, com as nossas dificuldades, com os nossos limites. E temos com isso o quê? Olhar o outro também. É fora da caridade que não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro, é fora da caridade. E o que é caridade? Como a entendia Jesus, né? É a indulgência para com o próximo. É o olhar de empatia para com o próximo, né? Não é só a esmola. Claro que é muito importante a gente se reunir, a gente poder ajudar quem precisa do pão, quem precisa do material. Mas e aquela caridade que requer de nós esse desprendimento de nós mesmos, né? Essa é a caridade como a entendia Jesus. Ser indulgente, perdoar. Quantas vezes a gente precisa... Quantas vezes? Ou muitas vezes, né? Quase todas as situações da nossa vida, a gente pede perdão a Deus pelas nossas faltas. Mas quando nós somos convidados, quando nós somos colocados em situações que a gente tem que exercitar esse perdão, aí a gente tem uma grande dificuldade, porque aí é o nosso amor próprio que fala, é o nosso orgulho, é o nosso ponto de vista. Não, eu fiz assim porque assim tem que ser.
Quem disse que é assim que tem que ser? Você não pode abrir um pouquinho a sua consciência e pensar diferente, né? Então eu falo, não é fácil não, né? Ser espírita requer de nós muita responsabilidade, né? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E aí, vamos continuar agora, que é a resposta, ó. Vamos voltar na pergunta. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E eles vão responder. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. E aí vem o comentário de Kardec. O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela, né? E aqui entra um detalhe, né? Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros. Isso também é um grande desafio, porque a gente não se conforma assim, não, né? A gente, diante de um aborrecimento, de uma contrariedade, a gente, às vezes, bota a ira para fora. A gente, né, mostra aí realmente como nós somos, né? Não é tão fácil assim, mas é assim que a doutrina, né, nos convida a refletir, né? Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça, né? Por isso é tão importante a gente dedicar esse tempo a esse processo de crescimento íntimo. Porque muitas vezes, como nós vimos aqui, somos nós os artífices das nossas próprias desgraças, né? E às vezes muitas vezes a gente fica, mas isso é karma. Estou pagando coisa aí de outra vida, né? E muitas vezes, claro, tem lá a justiça nos bem-aventurados aflitos, né? Vão ter tudo que a gente cometeu, as infrações às leis de Deus, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Porque a gente, além de trazer esse compromisso de nos reajustarmos diante da lei divina com aqueles que nós prejudicamos, nós já trazemos esse trabalho, nós já escolhemos essa prova. E além dessa escolha, às vezes a gente aqui, com a nossa atitude, com a nossa forma equivocada de pensar, de agir, a gente ainda piora mais ainda a situação, né? Porque a gente escolhe gêneros de provas com aquelas pessoas. E, né, a gente tem a esperança de que a gente vai conseguir, mas muitas vezes, quando nós viemos para cá, quando nós encarnamos, não é tão fácil assim. E isso é muito normal da gente observar, porque isso começa num lugar onde eu digo que é um grande laboratório, né? O primeiro e grande laboratório que nós, espíritos encarnados, vamos ter, que se chama família, né? Família. A família é o primeiro núcleo onde a gente está ali reunido com aquelas pessoas, um núcleo importantíssimo, onde nós temos que exercitar muita paciência, muita caridade. Por quê? Porque são espíritos
muitas vezes simpáticos, e espíritos antipáticos que vão estar reunidos ali, né, numa nova oportunidade de aprendizado, de reajustes uns com os outros, né? Porque muitas vezes a gente tem facilidade, é tão bom a gente lidar com um amigo, a gente se sente tão próximo de alguém que não tem nenhum parentesco conosco, mas dentro da nossa família, às vezes a gente tem dificuldades. E é com pai, é com mãe, é com filho, e aí vem os agregados, é sogra, é genro, e aí vai. E a coisa vai, né? Porque é uma oportunidade que nós temos. Estamos ali reunidos, não é por acaso, não existe acaso. Nós escolhemos, nós rogamos a Deus essa bendita oportunidade de estarmos reunidos novamente. Bendito esquecimento, né? Muitas pessoas falam, mas não acredito em reencarnação, porque eu não lembro. Graças a Deus nós não lembramos. Se nós já temos intuitivamente uma simpatia ou uma antipatia por aquele nosso próximo, pelo nosso ente querido, imagine se nós soubéssemos com detalhes que mal nós fizemos uns para os outros. Como que seria complicado? Se já é complicado a gente não sabendo, né? A gente não tendo essa recordação assim no nosso consciente, né? E é exatamente ali que é chamado a gente a conviver naquele ambiente, né? Temos que plantar onde nós temos que florescer onde nós somos plantados, né? E esse núcleo é muito importante, né? E aí a gente amplia isso para o trabalho, né? Para a sociedade em si. Temos que respeitar uns aos outros, porque todos somos espíritos, criados igual, com o mesmo ponto de partida, né? Nós somos simples e fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, com toda a oportunidade que é necessária para que a gente se desenvolva, para que a gente exercite o nosso livre-arbítrio, que não é um livre-arbítrio absoluto, não. O nosso livre-arbítrio ele é relativo. Relativo a quê? Ao nosso nível de entendimento, ao nosso nível de perfeição. E é claro, se nós somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, né? Estamos aqui nesse momento. Importante a gente estar aqui, né, agora. E para quê que nós estamos aqui? Né? Qual, afinal, é o objetivo? É muito importante, vamos nos desenvolvendo. À medida que a gente avança em conhecimento, em inteligência, em moral, nós vamos também fazendo escolhas melhores. E fazendo escolhas melhores, mais acertadas, nós vamos também errar menos. Vamos ter menos necessidade de estar num plano tão grosseiro. Porque essa escola, ela é apropriada para a gente se desenvolver. Na medida que a gente vai se desenvolvendo e que a gente já tem esse entendimento, essa moral, essa inteligência desenvolvida, a gente não precisa mais encarnar num planeta grosseiro de provas e expiações. Nós já aprendemos tudo o que nós tínhamos para aprender. E aí nós vamos reencarnar, né? Passando pelo processo da reencarnação, em mundos melhores, onde o bem prevalece, onde aí sim nós vamos aproveitar de uma felicidade completa. Aqui ainda não, né? Então precisamos aprender. Saímos desse estado ali de criação simples e ignorante e vamos atingir a perfeição, né? Deus é justo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nada na obra de Deus foi feito mais ou menos. Né? Foi feito, o Washington usou um termo tão interessante aqui no domingo, não sei se eu vou lembrar. Né? Nada é assim, feito de qualquer maneira. Né? Aí a Ângela ainda falou, Deus não nos criou, nos jogou aqui nesse plano, vai lá e se vira. Não, não é assim que a coisa funciona. Embora, às vezes, com a nossa dificuldade de enxergar de uma forma mais ampla, num contexto maior, a gente acha que está tudo perdido, que esse mundo não tem mais jeito, mas a lei do progresso é uma lei divina. Ela está se fazendo, pouco a pouco. Né? A gente vem aí vivenciando
uma explosão aí de tecnologia, de avanço tecnológico, de avanço da inteligência. Só que nós ainda temos muitas dificuldades para avançar na mesma velocidade moralmente. Por quê? Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É cada um olhando para si, tentando se melhorar, estendendo a mão para o próximo, porque não é ficar se recolher, né, não querer conviver com ninguém, não, eu vou me isolar e eu vou evoluir assim. Não, a evolução ela vai se dar e o progresso vai se dar com a luta, com o enfrentamento, né, das dificuldades uns com os outros. É exatamente assim que a gente vai aprender. É amar, né? Jesus resumiu em 2 os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não aprende a se amar, como a gente vai amar o próximo? Não é? Precisamos nos desenvolver. E é claro, nesse desenvolvimento de uns, ajudar o outro. Não adianta nada a gente querer evoluir e ficar num egoísmo. Eu estou evoluindo, eu não quero saber do outro. Não, não é assim. É evoluir e contribuir para o outro também evoluir. Né? É uma corrente, é uma fraternidade que nos une. Né? Assim, pelo menos, devemos nos esforçar para ser. E aí, a gente vem aqui para o Evangelho, no capítulo 2, que fala, meu reino não é deste mundo, aonde os espíritos vão nos falar exatamente sobre o ponto de vista. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse assunto? O que os espíritos vieram nos dizer? Né? Qual é a contribuição da doutrina espírita para nós, para a nossa vida, para a humanidade? Porque não é só para os espíritas. Né? Esses conceitos aqui da terceira revelação são para toda a humanidade. Não foi o espiritismo que criou reencarnação, mundos habitados, não. Isso sempre existiu. Tudo isso faz parte das leis de Deus. Os espíritos só vieram nos trazer, só vieram nos revelar tudo isso, para nos ajudar a evoluir, para nos ensinar que nós estamos aqui numa grande oportunidade. Ninguém está aqui sendo castigado, punido, não. Deus criou um processo mais maravilhoso que existe, um processo educativo. Qual é esse processo? A reencarnação. Porque nós vamos nos desenvolvendo. Pouco a pouco. Como é que Deus nos criaria simples e ignorantes? Vamos pensar um pouco, vamos raciocinar. Aliás, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Temos que raciocinar, temos que questionar, temos que duvidar, temos que estudar. Não é só porque a gente está aqui falando que vocês têm que aceitar. Não, tem que duvidar, tem que estudar, tem que pesquisar. Né? Como é que ele nos cria simples e ignorantes e nos dá como destino final a perfeição e nos daria uma única oportunidade? Deus ia estar bem mal intencionado. Eu acho que Deus estaria extremamente mal intencionado. Por quê? Sair dessa condição para chegar na perfeição. E esse percurso, onde é feito? Através das encarnações. Ele criou a reencarnação. E nós vamos nos reencarnar. Aonde? Nos mundos. Né? Nas moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. São todos esses planetas, todos esses mundos que são habitados também por espíritos que estão nesse trabalho de crescimento, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento moral. Aí sim, tem razão. Tem lógica quando a gente estuda na doutrina que Deus é a justiça suprema, é o amor supremo. Porque é dado a cada um de nós as oportunidades que são necessárias, de acordo com o quê? Com o nosso esforço, com o nosso entendimento, com as nossas experiências. Isso é justiça de Deus, porque senão, uma oportunidade, alguém aqui, assim, em sã consciência, acharia que saindo dessa encarnação que a gente está vendo, a gente vai para o céu? Lisinho, purinho, alguém acha? Bom,
Então, vamos seguir aí no progresso, porque não tem como. Nós temos muitas imperfeições ainda, meus queridos, muita arrogância, muita vaidade, muito orgulho, muito egoísmo, não é? Temos muito trabalho a fazer, muito trabalho. E é muito bom que a gente esteja investindo o nosso tempo, a nossa energia no ser. Porque investir no nosso espírito, investir em nós, é fundamental. Porque essa situação que nós estamos aqui, nesse planeta, nesse momento, ela é temporária. No momento apropriado, cada um vai deixar esse corpo que agora está utilizando, vai deixar os bens materiais, que a gente é tão apegado. Né? A gente tem que aprender a usar isso, muito bom. A gente poder usar da tecnologia, a gente poder usar do conforto, a gente procura pelo nosso bem-estar. Isso é muito bom. Mas nós temos que compreender que quando chega o momento do nosso retorno ao plano espiritual, isso tudo fica no mundo. Nós não vamos levar nada. Né? Trabalhar o desapego das coisas materiais, e não só das coisas materiais, porque muitas vezes a gente tem até o desapego das coisas materiais, mas a gente não tem o desapego emocional, muitas vezes, com os nossos entes queridos, né? Esse apego também é entender que nós somos irmãos, estamos ali em família, mas não somos donos uns dos outros. Né? Marido não é dono da esposa, e vice-versa, pai não é dono do filho, né? Esse apego que nós temos às vezes, essa é a nossa grande dificuldade às vezes, é o apego emocional, né? São entes queridos que convivem conosco, mas são diferentes, têm necessidades diferentes, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer bem grande, né? Desapegar disso tudo aí não é fácil, não, é desafiador. E aí, o que os espíritos vêm nos dizer sobre o ponto de vista, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Né? Nós estamos agora num país ingrato, lindo. Né? O Brasil é lindo, nós estamos num país ingrato, mas né, lindíssimo, belíssimo. No planeta Terra é lindíssimo, é belíssimo. Embora a gente cuide bem mal. Né? A gente tem visto aí que a gente anda cuidando muito mal dessa nossa morada, que é tão importante, mas que a gente também se ligue nisso, porque vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Então, se hoje a gente não está fazendo a nossa parte em economizar, em cuidar do meio ambiente, da maneira que a gente pode, pequenininho ali, na nossa, cada um dentro do seu quadrado, vamos sofrer as consequências. Daqui a pouco a gente volta e aí a gente vai sofrer as consequências da nossa falta de cuidado, né, com a nossa morada, que é tão importante. Mas é uma simples passagem. Para quê? Para que a gente evolua, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, né? As crianças adoram. Quando some um brinquedo, as crianças entram em pânico. É meu. Né? E a gente estava falando do apego. É meu. Né? Tem uma fase, que eu não sei se é dos 3, 4 anos, que tudo é meu. Isso é meu, a mãe é minha, tudo é meu. Né? A gente vai já, desde pequenininho ali, trabalhando aquilo ali. E quando a gente perde alguma coisa, principalmente as coisas materiais, a gente se desmonta, a gente se desespera. Né? Podemos conquistar de novo. Nós não podemos nos perder. Aí que é a questão. Nós não podemos nos perder de nós mesmos, da nossa conexão com Deus. Isso sim,
É perigoso, isso é problemático. Quando a gente se afasta das leis de Deus, da prática da lei do amor, aí sim, aí é uma perda verdadeira e que a gente tem que estar muito atento. Mas às vezes perdemos muitas coisas, ganhamos e perdemos, né? A vida é assim. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja a vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, né? São os tormentos voluntários, é o que eu digo, nós já temos os nossos compromissos, já temos aí a oportunidade da reparação, e às vezes, pela nossa falta de maturidade espiritual, nós somos igual crianças pirracentas. Igualzinho. A gente faz pirraça, a gente reclama, a gente não aceita. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Diante de uma dor, de um sofrimento, cabe a gente perguntar: ah, meu Deus, por que eu? Por que comigo? Isso é ser vítima. Isso é se vitimizar. Por que em vez de a gente ficar perguntando isso, a gente não pergunta para quê? Qual é o objetivo de eu estar passando por uma doença? De eu estar sofrendo isso ou aquilo? Eu estar perdendo tudo que eu conquistei, uma vida inteira de trabalho? É para que isso? Para quê? O que esse ensinamento está trazendo para mim? Isso que a gente tem que se perguntar. E essa pergunta é muito difícil. Porque muitas vezes nós vamos entender e compreender que nós fomos os causadores, os primeiros causadores daquela situação. Que nós somos os que promovemos aquilo ali. Fomos nós que começamos. E é onde a gente tem que estar mais atento, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, que está lá na Gênesis, são chegados os tempos das revoluções, não são mais as revoluções geográficas, eles estão falando das revoluções morais. Eles estão falando desse abalo nas estruturas, nas entranhas da humanidade. Mas não um abalo da matéria, da terra. Não, um abalo íntimo, de um abalo pessoal, de chacoalhar com os nossos pontos de vista, com as nossas crenças falsas. Eles estão mexendo com isso. Esses são os tempos de mexer nas nossas estruturas, de mexer no nosso espírito, na nossa moral. Essa é a revolução que se apresenta. E a gente está vendo tudo isso. E nesses momentos, o que nós devemos fazer? Primeiro, sermos muito otimistas. Otimistas, sim. Isso é a lei do progresso se fazendo. Deus olha por cada um de nós não estamos abandonados. Estamos submetidos à lei do progresso, sim. Nenhuma mudança ocorre em nós e no mundo, na humanidade, sem bagunçar. Vamos pensar numa coisa prática, quando a gente vai fazer uma mudança de casa, ou quando a gente vai fazer uma obra em casa. Dá vontade de fugir. É um horror, porque fica tudo desorganizado, fica tudo fora do lugar, a gente não sabe onde está nada, e às vezes a gente se muda, bota tudo aquilo em caixa, não identifica, vai para um endereço novo, não sabe onde está nada. É um caos que se estabelece. Mas é um caos passageiro. É um caos que tem um propósito. E é exatamente isso. Esse caos que nós estamos vivendo, isso não é, está tudo largado, não, isso tem um propósito. Para começar a mexer conosco, para fazer com que a gente mude, com que a gente abra a nossa consciência para coisas novas, para outros entendimentos. É para isso. É para isso que nós estamos sendo chacoalhados, emocionalmente, para isso. Para buscarmos respostas. Na nossa vida, quando a gente fica muito tranquilo, está tudo bom, a gente adora a zona de conforto. Todo mundo gosta, né? Mas quando acontece alguma coisa que tira a gente daquela zona de conforto, a gente acha uma desgraça, a gente acha que é o fim, e depois, com o tempo, a gente é capaz de avaliar o quanto importante foi aquele acontecimento na nossa vida.
O quão importante foi aquela chacoalhada, aquela mudança. Porque se a gente vai no ritmo, às vezes, da gente, a gente vai empurrando com a barriga. De vez em quando, ó, a gente toma um sacode mesmo da vida. Para falar, ó, acordem, aproveitem a oportunidade de ver diferente, de fazer diferente. Olha quantos recursos a doutrina espírita nos traz. Basta que a gente saiba usá-los, que a gente saiba estudar, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? É preciso que a gente faça isso. E aí, continuando aqui, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Jesus já falava disso tudo. Só que se naquela época, provavelmente a gente andando lá naquela época lá, né? A gente não estava preparado para entender aquilo. Se hoje, quanto tempo já passou desde a vinda de Jesus aqui, a gente ainda não compreendeu? Muitas vezes na nossa vida, o que nos direciona é o olho por olho, dente por dente. Né? Um dia desse, no estudo na terça-feira aqui que a gente faz à noite, a gente estava falando da primeira, segunda e terceira revelação. Falei, gente, a gente tem dificuldade de praticar a primeira. Se a gente pegar o decálogo lá de Moisés, será que a gente cumpre aqueles 10 mandamentos lá? Não, a gente tem dificuldade. Aí, quer dizer, já veio o segundo, já veio a segunda revelação, que foi Jesus, que encarnou aqui, que veio aqui pessoalmente. Deixa eu ir lá ver se deixa eu ir lá pessoalmente para ver se eu ajudo, se eu dou uma acelerada nesse povo. Veio aqui pessoalmente, em carne e osso, aqui, para nos exemplificar, para nos ajudar. Depois dele já temos a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E temos dificuldade de praticar, não matarás, não julgarás, não roubarás o próximo. Olha só, como que moralmente, onde nós estamos ainda situados na primeira lei. Se a gente já obedecesse ao decálogo, já estava bom. Jesus ainda resumiu. Espera aí que eu vou resumir para ver se eles entendem melhor. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E a gente ainda tem dificuldade de compreender, mais dificuldade ainda em praticar. Por isso que a gente precisa de muitas oportunidades. Se a gente tivesse uma só, toda a criação divina ia estar perdida, ia ter sido inútil, porque não ia ter propósito. Né? E aí, eu vou começar aqui 3 questõezinhas, que acho que foi da onde a Sueli parou, que foi na questão 132, que é uma questão que a gente sempre estuda muito aqui, eu gosto muito dessa questão. Vou pegar aqui, vamos ver se dá tempo de fazer essas 3 aqui, Sueli pega na semana que vem, daqui para frente. Está lá no capítulo 2º, que fala da encarnação dos espíritos. E aí tem um item que fala a finalidade da encarnação. Resumindo, o que estamos fazendo aqui? Para que se a gente é espírito, se a gente é um ser eterno, para que a gente tem que fazer aqui? Para que tem que vir para um planeta? Para que tem que assumir um corpo? Para quê? Né? Tá lá, 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação
tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Olha que resposta, né? Aqui fica muito clara a finalidade da encarnação. Por quê? Ao mesmo tempo que nós estamos nos aperfeiçoando, através do nosso trabalho, através das nossas tarefas que nós exercitamos no nosso dia a dia, e que às vezes a gente acha pouco, né? Às vezes a gente olha para um espírito que vem até aqui em missão, que já fez a sua evolução aí em outro planeta, e vem para nos ajudar, a gente olha, eu queria ser tão bom. Tantos exemplos que a gente tem, né? Mas esses espíritos já fizeram a evolução dele. E estão aqui para nos auxiliar. Mas vem nos dar o exemplo de como agir. É diferente de nós que estamos aqui encarnados para esse aprendizado. Então a gente vê, às vezes, esses espíritos e fica, meu Deus, eu sou tão pequenino, eu não faço nada para ajudar ninguém. Mas as missões que nós temos são muito importantes. As missões que nós temos, principalmente, como eu já disse, no nosso ambiente familiar, ou a gente acha fácil exercitar o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, isso para nós ainda não é fácil. Essa é uma missão muito importante. E ao mesmo tempo que a gente está nesse desenvolvimento, a gente também está dando a nossa contribuição para que a obra de Deus também se aperfeiçoe. Através do desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa moralidade, nós também temos essa capacidade de ajudar. Então, é uma oportunidade dupla que nós temos, essa finalidade, né? É para nós evoluirmos, para nós nos aperfeiçoarmos e também ajudarmos ao próximo, também darmos a nossa parte da contribuição na obra de Deus, né? E aí vem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha, é importante a gente observar a natureza. Onde estão? Onde está escrita a obra de Deus? Na natureza. Olha a perfeição que é a natureza, olha a harmonia. Como dizia Zé Manel, do átomo ao arcanjo, tudo está submetido à lei de Deus. Tudo tem o selo, tudo tem a intenção do bem, tudo tem a intenção de ser justo. Tudo tem uma razão de ser. Deus não podia fazer tudo perfeito, mas quando chegou na nossa hora, não, aqui vou deixar para lá, e eles que se virem, não. Tudo é amor na criação de Deus e nós fazemos parte dessa criação. Por isso que quando a gente fala de respeitar a natureza, não é ser chato ou ecochato, né? Porque as pessoas, às vezes, você fala disso. Ah, você recicla, não usa canudo, não usa pá, você é um ecochato, né? Eu acho que é melhor ser um ecochato do que ser um irresponsável e que depois vai sofrer as consequências. Né? Porque a gente esquece disso. Faz, desmata e não tem um consumo consciente. Ah, deixa para lá. Não vou voltar aqui mesmo. Lê do engano. Vai voltar e ainda não está pensando nos seus netos, nos seus bisnetos, nos que virão depois. Né? Temos que pensar por quê? Temos que respeitar tudo que é obra divina. Nós somos os filhos, nós somos a criação de Deus. Como a natureza, os animais, tudo está encadeado, tudo é solidário na natureza, né? E aí vem a questão 133. Olha o questionamento de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguiram um caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Ninguém está aqui sendo castigado.
Não. Nós estamos nos desenvolvendo. É completamente diferente, né? Precisa das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos. E, por conseguinte, sem mérito. Né? Então, não tem privilegiado na criação de Deus. Não tem povo eleito. Não tem ser eleito. Não existe. Não há privilégios na criação. Todos são criados assim, partindo do mesmo ponto, do mesmo princípio. E cada um vai se desenvolvendo, né? Como a gente já viu aqui. Não tem como, Deus não poderia ter criado espíritos à parte. Não, esses aqui, eu vou, esse grupinho aqui, vou deixar à parte. Esse aqui eu já crio perfeito. Deixa aí, essa fornadinha aqui eu vou criar perfeita. Não existe isso. Não tem eleito, não tem privilegiado. Não, porque Deus seria injusto. E por que a gente vê tanta desigualdade? Por que a gente vê tanta injustiça? Porque nós ainda temos esse egoísmo, esse orgulho a vencer dentro de nós. Quando a gente aprender a olhar para o próximo com amor, com respeito, isso é o ponto mais importante. Enquanto nós estivermos naquele pensamento, farinha pouca, meu pirão primeiro, para mim tem que ser o melhor para mim, para minha família, o resto eu não quero saber. Enquanto você olhar e achar que é normal uma pessoa passar fome, uma pessoa está passando necessidade, e você não ir lá estender uma mão para ela, ou você vê alguém que precisa de uma conversa, de alguém que precisa de um abraço, de alguém que precisa de um bom dia, a gente acha que é muita coisa o que a gente tem que fazer. Comece a ser mais gentil. Né? Gentileza não gera gentileza? Amor gera amor. Caridade gera caridade. Pequenas coisas que nós temos que prestar atenção e que a gente passa batido, a gente passa despercebido. Eu tenho uma vida muito corrida, não tem tempo para isso. Né? Eu tenho outras coisas para fazer, não tem tempo. Como não tem tempo? Né? Temos que aprender a ter, isso não é questão de tempo, isso é questão até de educação. De você entrar num ambiente, cumprimentar alguém. Não, as pessoas passam umas pelas outras, parece que ninguém vê. Né? Pequenos gestos fazem toda a diferença. Mas então, 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Simples assim. Né? Quando a gente escuta é tão fácil, quando a gente lê é tão fácil. Né? Mas e o dia a dia? Né? Porque é difícil a gente não ter inveja, não ter ciúme, são imperfeições que nós ainda temos. São limitações que nós ainda temos. Então, quando a gente passar a não ter mais isso, nós não vamos sofrer mais com esses tormentos. Como eu disse, né? A gente quer uma felicidade, a gente se agarra a isso. A essa ilusão. Eu não quero ter problema. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu não quero ter problema. Eu vou me isolar, eu vou sumir. Vou lá para o meio do mato. Né? A gente ainda brinca aqui que a gente tem inveja da Valzali. A gente morre de inveja da Valzali tem hora, porque fala, gente, a Valzali está lá naquele paraíso, né? E está lá. A gente ainda brinca com ela ainda. Porque, gente, a gente tem hora que quer sumir, é tão difícil a gente conviver, né? Na sociedade, no trabalho, na família, na vizinhança, né? Temos tantas dificuldades, e não são poucas, né? Mas é isso, é aí que a gente tem que exercitar o amor, é assim. Essa felicidade de, eu não quero problema, eu vou me isolar, eu vou viver uma vida de reclusão, né? Vai perder às vezes a encarnação, vai entrar e sair do mesmo jeito, porque é o atrito, é a dificuldade que faz a gente crescer. São essas as oportunidades que a gente tem, benditas e grandiosas oportunidades. Então, que a gente possa
aproveitar, né, desses ensinamentos da doutrina espírita e mudar o nosso ponto de vista. Aprender a ver diferente, ampliar o nosso olhar, sair do terra a terra, do aqui e agora e pensar, meu Deus, eu estou passando por isso, mas é para um bem. Porque se não for para o nosso bem, se não for para o nosso crescimento, Deus não permite que a gente passe. É um propósito divino, é um propósito de atingirmos a perfeição. E o quanto nós vamos investir nosso tempo, nossa energia, nosso estudo, depende de cada um. Eu acho que é um investimento maravilhoso, porque temos que cuidar da nossa vida? Temos as nossas preocupações, temos que cuidar da saúde do nosso corpo, temos que gerenciar a vida, administrar, ter as coisas para promover o nosso bem-estar. Só que entender que essas coisas são da terra, são da matéria e aqui elas vão ficar. É utilizar isso tudo para o que é essencial, para o que não é destruído, para o que não morre, que é o espírito. Né? Nós não vamos deixar de existir. Nós não vamos deixar de estar conosco nunca. Né? Então, quanto mais a gente investir nisso, quanto mais a gente aproveitar essa oportunidade, que nós estamos tendo esse conhecimento, na nossa mão, ao nosso alcance. Kardec fez um trabalho magnífico. A gente não faz ideia do trabalho que esse homem teve para codificar isso aqui. Não fazemos a mínima ideia. Do trabalho, do amor, da dedicação, de como sofreu críticas e trouxe para a humanidade essa joia. Né? E hoje está aqui ao nosso alcance. Importante a gente vir ao centro, importante a gente estudar, importante a gente estar aqui para aprender e fazer com que essa nossa estada aqui na Terra seja a melhor possível, né? Com muita fé, com muito aprendizado, com muito otimismo, que isso tudo vai passar. É uma situação que acontece, que tem um propósito muito maior do que a gente pode imaginar. Né? Boa tarde a todos, agradeço pela oportunidade e assim que tiver outra estarei aqui presente novamente. Boa tarde a todos.